Eu sou um grande amante do conceito de eras e épocas. Tipo, dá para dividir a história da humanidade em 5 eras principais. E algo curioso é que meu jogo favorito também dá para fazer o mesmo. Eras nada mais são do que grandes divisões de tempo utilizadas para organizar as principais características de algo através do tempo. Na comunidade do Minecraft também existem essas divisões, mas digamos que existem muitas versões e visões diferentes de cada pessoa. Neste vídeo não vou falar apenas das características das versões, eu também irei falar um pouco da comunidade brasileira de cada era, além do que estava acontecendo por fora do Brasil, claro, como as Minecons, por exemplo. E para deixar claro, eu peguei muitas das informações deste vídeo do vídeo do Dialco. O vídeo original dele estará na descrição do vídeo. Enfim, vamos para o vídeo. Era clássica. Antes de começar, eu gostaria de avisar que quase todas as eras que irei abordar neste vídeo são tão cheias de curiosidades e conteúdos que dá para fazer até mesmo um vídeo exclusivo sobre cada uma delas. Entretanto, neste vídeo, para ele não ficar gigante, irei abordar brevemente todas as eras do Minecraft, começando pela Era Clássica. A Era Clássica é caracterizada por ser o literal começo de tudo. O jogo nem era chamado de Minecraft nas primeiras versões, ele era conhecido como Cave Game. Por algum motivo, algumas pessoas gostam de juntar essa era com a Era Dourada, mas eu prefiro separar essas duas épocas porque esse Minecraft clássico era extremamente arcaico. Claramente você está vendo meio que um esqueleto do que seria o Minecraft. Tipo, é um jogo de blocos onde você coloca blocos, quebra blocos e observa blocos. O conceito base já estava aqui, mas também tem muita coisa bizarra, como algumas versões de teste dessa versão, onde a Mojang estava testando a geração de mundo, que era extremamente esquisito, porque em algumas versões da versão em dev, que eu esqueci de separar, mas a Era Clássica aborda a versão in dev e a versão if dev. Em algumas dessas versões, você meio que está em uma ilha flutuante, enquanto em outra versão você está em um local cheio de flores. Assim, eu já ia esquecendo. Também temos as engrenagens, que era tipo uma versão arcaica da Redstone. O conceito de haver algum tipo de, abre aspas, tecnologia, fecha aspas, já estava sendo meio que aplicado, digamos assim. Tinha ideia, tá ligado? Já tinha ideia. O Steve pulando igual maluco por aí, a esponja que foi adicionada e depois removida e que várias atualizações depois foi adicionada novamente. Também tivemos algumas versões desses carinhas aqui, que era tipo uns NPCs, eu acho. Algumas pessoas teorizam que esses carinhas eram testes para o funcionamento dos mobs. E o significado de InDev e InfDev é um pouco estranho. Eu vou dar uma breve explicação. Você deve conhecer o conceito de alfa e beta, né? Dois termos gregos que simbolizam meio que uma evolução, digamos assim. O Minecraft chegou a ter várias versões alfa e beta. As versões clássicas, porém, eram mais antigas que as duas, sendo versões meio que protótipos, eu acho. O significado de InDev é em desenvolvimento e InfDev é desenvolvimento infinito. Provavelmente era algum tipo de piada entre os funcionários da Mojang da época. Foram nessas versões que o modo sobrevivência foi aplicado, houve a criação de diversos blocos, a ideia dos mobs, o próprio Steve e as mecânicas básicas no geral. Um canal muito interessante que fala bastante sobre essas versões é o Megamax, um canal brasileiro, por incrível que pareça. Eu recomendo bastante o canal dele é bem legal. Agora, falando em atividades da comunidade do Minecraft nessa época, bem, não há muita coisa. Minecraft não era tão famoso nessa fase do seu desenvolvimento. Ele estava começando a dar leves passos para despertar o interesse de seus futuros jogadores, mas ainda não havia despertado o interesse de quase ninguém. Após um tempo, tivemos a primeira gameplay de Minecraft postada no dia 17 de maio de 2009, sendo algo bem interessante. É apenas um vídeo de um rapaz jogando e mostrando sua pequena criação, creio eu. Também temos a gameplay postada pelo próprio Notch, só que eu não achei em local algum essa gameplay, só sei que ela existe. Minha teoria pessoal é que ele só apagou o vídeo, talvez, né? E também tivemos o primeiro post sobre Minecraft. É bem legal ler isso porque é interessante ver as pessoas daquela época dizendo: ei, isso aqui parece legal, esse jogo tem potencial.
Mal sabiam eles que aquele pequeno jogo iria se tornar no futuro. Era de Ouro. Agora vamos para a era que provavelmente muitas das pessoas que estão assistindo gostam bastante. Irei considerar que essa era se inicia em 2010 e acaba em 2011, indo das versões InfDev até a Beta 1.7.3. As versões da Era de Ouro têm uma paleta de cores bem vibrante. Um jogador de Minecraft só de bater o olho já consegue diferenciar as versões da Era de Ouro das versões um pouco mais atuais. Essas versões já possuem a mecânica de sobrevivência bem avançada. Entretanto, não há corrida, não existe aquela barrinha de fome, e a única forma de você recuperar seu HP era comendo alguns alimentos. Essas versões adicionaram inúmeras mecânicas extremamente importantes para o Minecraft atual. Nessas versões foram adicionados os trilhos, a redstone, o modo multiplayer, pistões, biomas, camas e o Nether, uma dimensão à parte do mundo normal do Minecraft. Também foram adicionados os cachorros, o bolo, além da criação de inúmeras original soundtracks por parte do C418. Algumas de suas músicas já estavam presentes na era clássica, mas foi na era dourada que ele criou algumas das mais famosas, como Swindle, Mais on Venus, e também foram adicionadas diversas outras coisas. Na Era Dourada foi onde o Minecraft realmente ficou famoso. Ele vendeu milhões de cópias, mesmo não estando pronto, ainda estava nas versões Alpha e Beta. Foi aí que diversos youtubers surgiram, como Vena Extreme, Monark, Feromonas, Coisa de Nerd e até mesmo BRKS Edu, que ficaram famosos com Minecraft. Bom, eu sou um adulto, mas eu não peguei essa época. Se você pegou essa época desses youtubers, deixa aí nos comentários, eu gostaria de saber. Bem, continuando, além da ascensão de diversos youtubers, também tivemos a ascensão do Minecraft em si como jogo. Porque apesar das versões da Era de Ouro serem versões não finalizadas, digamos assim, eram versões perfeitamente jogáveis. Outra coisa bem interessante dessas versões foi o surgimento do terror no Minecraft. Tipo, o vazio do Minecraft. Tô zoando, cara. É que nessa época, nos países de fora, vulgo gringa, estava tendo tipo uma trend. Eu acho que eu posso descrever desse jeito. De alguns vídeos, de algumas pessoas alegando que nos mundos deles haviam construções que eles não tinham construído. E claro, eu não posso esquecer, né? Também teve o Herobrine, Era de Prata. Agora vamos para a época que eu peguei, a Era de Prata, que pra mim foi a melhor época do Minecraft. Essa era começa em 2011. E vai terminar só em 2014. Ela vai das versões Beta 1.8 até a versão 1.8. Para vocês terem ideia do boom que foi a Era de Prata do Minecraft, em 2011, no início da Era de Prata, o jogo vendeu aproximadamente 4 milhões de cópias. Já no final dessa era, no ano de 2014, ele chegou a vender aproximadamente 54 milhões de cópias. Portanto, isso mostra um salto gigantesco de jogadores comparado à Era de Ouro e a clássica. E essas versões foram extremamente importantes para o que o Minecraft estava se tornando. Além da grande variedade de conteúdos e mecânicas adicionadas nessas versões, uma das coisas adicionadas nessas versões que temos até hoje foram as poções, encantamentos, o sistema de villager, que não é igual dos tempos de hoje, mas já tinha, né? Os próprios villagers, a corrida. Antigamente o boneco só andava, ele não corria. A fome, no caso as barrinhas de fome, né? O Enderman, a dimensão do fim, o dragão do fim, diversas estruturas novas, como as minas e a Stronghold. Também foi adicionado o Gold do Wither Boss no caso, os beacons e claro, desenvolver uma forma completamente nova de geração de mundo. Nas versões mais antigas, as gerações eram bem legais. Tipo, você facilmente iria encontrar uma montanha esquisita por aí ou cavernas bizarras. Nas versões da Era de Prata, o mais comum era você encontrar locais, digamos assim, mais normais. As planícies eram bem mais comuns nas versões da Era de Prata comparada com as versões da Era de Ouro.
Com a chegada da Era de Prata, também veio a ascensão de diversos outros youtubers. Os meus favoritos eram o Authentic Games, Tasercraft, Vinicius 13 e o Forever Player. O Vinicius 13 aqui no Brasil era o cara da Redstone. Além de ser um dos pioneiros aqui do Brasil, na questão de ter uma série survival e ainda conseguir manter ela até hoje. Cara, Casa Automática tem 13 anos. Outra coisa interessante que tivemos na Era de Prata foi o lançamento das versões de console do Minecraft. Era bem legal porque você podia jogar Minecraft direto do seu sofá e também tinha o multiplayer local. Também tivemos vários videoclipes de músicas. É muito legal revisitar essas músicas antigas. Elas me deixam com sabor de tangerina na boca. Deve ser pelo fato de que quando eu era criança eu adorava comer tangerina. E também tivemos diversas outras animações que marcaram o YouTube nessa época. Foi nessa época que começamos a ver grandes servidores de Minecraft sendo criados, como o Hypixel, que muitos anos depois criou seu próprio jogo, que é o Hytale, eu acho, Mineplex, e além de outros servidores que não eram exatamente grandes, mas que, de certa forma, conhecidos, como o 2B2T. Eu sei que o 2B2T foi lançado na Era de Ouro, mas ele meio que ficou relativamente conhecido na Era de Prata. E também ocorreu a primeira Minecon. A Minecon durou de 2011 a 2016, quando após esse ano teve seu formato mudado para lives. E o seu nome também foi trocado. Agora não é mais Minecon, é Minecraft Live, muito mais sem graça. Era de Bronze ou Era das Trevas. Após o fim de uma das melhores eras do Minecraft, nós chegamos a uma das eras mais tristes e sombrias da história do jogo. Nós chegamos na Era de Bronze ou Era das Trevas. Chame do que você quiser, as duas estão corretas. Apesar de muitas pessoas definirem a Era das Trevas como a pior época para ser um consumidor de Minecraft, na verdade foi uma época que muita gente realmente começou a consumir o jogo, seja assistindo a conteúdos ou jogando. O começo da Era de Bronze se dá com a venda do Minecraft para a Microsoft em 2014. A Era das Trevas começa em 2014 e termina em 2018. E também corresponde ao período que vai da versão 1.9 até a versão 1.12. Após a compra da Microsoft, os jogadores da época ficaram extremamente preocupados com o que seria do Minecraft dali pra frente. O pessoal da época achou que isso iria arruinar o jogo, e de certa forma eles tinham um pouco de razão nisso. Tipo, na primeira versão em que a Microsoft colocou a mão para fazer, eles mudaram completamente o sistema de ataque do Minecraft. Muitas pessoas consideram isso um grande erro até os dias de hoje. E para piorar, em 2015, não houve nenhuma grande atualização, e uma grande parte dos jogadores da época tinham aquela ideia de que o Minecraft sempre seria atualizado, e boa parte só jogava por causa disso, porque sabiam que o jogo ia atualizar e o seu mundo iria atualizar junto. Na verdade, até hoje muitas pessoas pensam assim. Não é um pensamento errado, eu pessoalmente prefiro pegar uma versão específica e ficar jogando nela. Enfim, eu me distanciei um pouquinho do assunto, bora voltar. Com esse grande hiato sem atualizações, e quando finalmente chega uma, ela muda completamente o sistema de batalha do jogo. Muitas pessoas simplesmente desistiram de jogar Minecraft. Cara, para você ter noção, muitos servidores de Minecraft da época simplesmente se recusaram a atualizar os seus servidores, porque odiaram essa atualização. Em vez de você apenas clicar para atacar, agora sua arma tem um cooldown. Eu sinceramente não ligo muito para o sistema de batalha, mas muita gente da época ligou. Muitas pessoas afirmam que um dos principais problemas da Era de Bronze era que as atualizações do Minecraft dessa época não eram muito memoráveis ou simplesmente relevantes o suficiente para marcar o jogador. E cara, pior que é verdade, é como se da versão 1.9 até a versão 1.12 as atualizações meio que estivessem sem rumo. Assim, você que está assistindo, me cite alguma coisa que foi adicionado nessas versões que está passando pela sua cabeça agora. Exatamente, você não vai lembrar. A única atualização realmente relevante foi a própria 1.9, porque ela adicionou um novo sistema de combate, o novo End e a Elytra. De resto é completamente esquecível. E sabe qual é o pior? Essa foi a época que eu mais consumi Minecraft na minha vida. E mesmo assim eu não lembro de quase nada que foi adicionado ao jogo nessa época.
eu pesquisei aqui, mas foi nessa época que as mansões foram adicionadas. Eu jurava que as mansões eram uma coisa bem mais recente. Ah, e também tivemos os ursos polares. Não podemos esquecer deles. Agora, a comunidade do Minecraft da Era de Bronze era um tanto esquisito. Tipo, ainda tínhamos youtubers bons, como o próprio Authentic, o Vinicius 13, o Tasercraft, mas também tivemos uma onda de vários youtubers fazendo conteúdo bizarro para crianças. O bagulho tava tão sinistro que o próprio Cellbit fez um vídeo meio que denunciando esse tipo de conteúdo. Sério, cara, era uma coisa bizarra demais. Sorte que, na época, os youtubers que eu mais consumia eram o Vinicius 13 e o Tasercraft. Bom, mas você gostando ou não, a Era das Trevas também adicionou coisas icônicas ao Minecraft. A própria Elytra, que eu falei anteriormente, a Cidade do Fim, as mansões, os ursos e, claro, as caixas de Shulker. Enfim, tenho quase certeza que todas essas coisas citadas anteriormente são bastante importantes para o jogo de certa forma. Menos o urso. Esquece o urso, cara. Mesmo o Minecraft passando por uns tempos complicados, ele ainda se mantinha relevante de certa forma. Apesar de o Google Trends da época mostrar que as pessoas estavam pesquisando muito menos sobre Minecraft, as vendas continuavam muito estáveis, na verdade. Apesar dos jogadores estarem menos ativos, o jogo ainda era de certa forma bem relevante, mesmo sendo de uma forma ruim. Renascimento. Bom, chegamos na era em que boa parte do meu público mais consumiu Minecraft, a era do renascimento. Muitos youtubers voltaram a jogar e o que eu me lembro que mais ajudou a empurrar essa era foi o PewDiePie, que influenciou diversos outros youtubers no mundo todo a voltarem com Minecraft ou começarem a gravar conteúdo do jogo. E a Mojang também lançou várias mudanças interessantes, digamos assim. Primeiro veio a atualização dos oceanos, onde o oceano teve várias mudanças, como a adição da natação, o tridente, os afogados, alguns novos peixes, novas estruturas, que eram aqueles barcos naufragados, e algumas outras, claro. Enfim, foi uma atualização decente, para falar a verdade. Depois da 1.13, veio a 1.14, que foi uma atualização peculiar, eu acho, porque ela mudou as texturas do Minecraft completamente. E pesquisando para esse vídeo, eu descobri que a pixel art do diamante era torta, que eu só fui reparar nisso agora. Enfim, além de mudar as texturas de tudo, também tivemos a reformulação dos villagers. Agora eles têm um sistema de troca muito mais refinado e interessante do que antes, além das vilas terem seu design completamente mudado. Essa atualização meio que ferrou com a relação de esforço e recompensa, porque agora você conseguia pegar qualquer item incrível se conseguisse o village certo para isso. Eu falo mais sobre essa minha opinião no vídeo O Minecraft Antigo é Melhor que o Minecraft Moderno. Eu recomendo você dar uma passada por lá, o vídeo é bem legal. A única coisa que você não conseguia com os villages eram as nederitas e opa, chegamos na 1.16. A atualização do Nether, mano. Eu vou pular a versão 1.15 porque ela só adicionou abelhas? É sério isso? Só adicionou abelhas e algumas correções de bugs. A 1.16 foi incrível porque, de certa forma, o Nether estava meio abandonado, sabe? Ele foi adicionado desde a Era de Ouro e nunca tinha sido mudado profundamente. O Nether foi completamente repaginado. Agora o Nether tem biomas, novos mobs, o bastião, novas texturas legais e, claro, foi adicionada a Netherita, o novo minério do Minecraft, completamente superior ao diamante. Eu confesso que quando essa atualização lançou, o eu da época gostou bastante, mas não curtiu tanto assim a Netherita. Na minha cabeça não tinha por que adicionar um minério que substituía o diamante, porque meio que o diamante já era o ápice do Minecraft. Mas hoje em dia eu vejo que foi interessante a adição da Netherita, porque de certa forma dava mais sentido para o jogador ir ao Nether. E ela nem é um item, abre aspas, obrigatório para endgame. É só um item meio que um buffzinho a mais, digamos assim. No geral, foi algo bem ousado que a Mojang fez. E curiosamente, acabou sendo algo muito bom na verdade. E para finalizar, tivemos a 1.17, que adicionou o cabrito. O cabrito meio que foi a primeira parte da atualização de montanhas e cavernas, mas eu prefiro deixar a atualização de montanhas e cavernas separada da Era do Renascimento, porque aconteceu muita coisa na Era do Renascimento que não se encaixa muito bem com o período que a atualização das cavernas foi realmente lançada.
Nessa atualização, a do cabrito, né? Tivemos os próprios cabritos, as ametistas, os cobres, os oxalotes e algumas outras coisas. Algo que também ajudou a empurrar a Era do Renascimento foi a pandemia. Querendo ou não, as pessoas ficavam presas em casa e meio que acabavam consumindo demais a internet. Foi aí que diversos youtubers começaram a gravar Minecraft, como Psycho, Ícaro, Amine, Dream, até o Felipe Neto entrou nessa brincadeira. E nunca vou esquecer daquele vídeo do Vinicius 13, destruindo a montanha. Daqueles vídeos de mapa dos inscritos, que o Psycho e o Ícaro faziam. Ou do Amine desmascarando o Felipe Neto por usar criativo. Enfim, foi uma boa época. Era moderna. E enfim, chegamos à Era Moderna, que se inicia em 2021 e vai até os anos atuais, da versão 1.18 até as versões mais recentes. Provavelmente no futuro próximo, a chamada Era Moderna vai ter um nome bem diferente, até porque é muito difícil definir a era em que estamos atualmente. É muito mais fácil você olhar para o passado e ter uma visão melhor sobre a linha do tempo, digamos assim. Mas enfim, hoje estamos aqui. Estamos presenciando a era moderna do Minecraft, com a chegada da atualização das cavernas e montanhas, na versão 1.18, que na verdade é só a continuação da versão 1.17, as cavernas ficaram insanas. Eu me arrisco a dizer que essa foi uma das melhores atualizações do Minecraft. Agora, a altura máxima permitida passou de 256 blocos para 384, sendo algo mais brutal. Isso permitiu a geração de montanhas extremamente grandes e bizarras, além, é claro, das cavernas, que ficaram extremamente gigantes e muito mais legais. Agora o terreno não era mais tão plano como antigamente. Os terrenos que você encontra no seu mundo são muito mais variados. Após isso, várias outras atualizações chegaram, como a atualização do Warden, que é basicamente um boss, eu acho. Assim, quando você mata ele, você não ganha nada, então fica a seu critério se você vai tentar matá-lo ou simplesmente fugir dele. Junto do Warden veio sua cidade, onde existem vários itens que destroem completamente a relação de esforço e recompensa. Tá, eu vou parecer chato. Também tivemos os manguezais, que eu acho completamente estúpidos. Esse bioma nunca deveria ter sido adicionado e eu odeio esse bioma. Eu detesto esse bioma. A única coisa que se salva dele são os sapinhos. Após isso vieram mais algumas atualizações interessantes. Eu não sei dizer. Elas não me atraem muito. Tipo, em 2023 tivemos a revolução contra o Mob Vote. A Mojang antigamente fazia uma enquete para decidir qual mob os jogadores criam no jogo, e aí acontecia uma votação. Mas por conta do Dream, um mob completamente estúpido, que é aquela lula azul, acabou sendo adicionada. E aí as pessoas começaram a perceber que a Mojang poderia muito bem adicionar todos os mobs da votação. Ao final das contas, eles têm dinheiro praticamente infinitos, e ideia não é o que falta. E de certa forma as pessoas estão certas. Minecraft é um jogo com investimento praticamente infinito, e ideias são o que não faltam. Mas aí eles ficam enchendo o jogo de atualizações estúpidas, tipo a da armadura do cachorro, aquelas dungeons que ninguém liga de tão desinteressantes que são, a reformulação de alguns mobs, que foi legalzinho, vai. Mas pô, cara, tão falando de Minecraft, velho. Eles têm dinheiro infinito. A Mojang adotou um esquema de atualizações em drops, onde, resumidamente, eles vão soltando conteúdos aos poucos. Mas muita gente não curtiu isso. Eu sou o tipo de pessoa que ainda não tem uma opinião formada sobre esse sistema de drops. Na era moderna, também tivemos um grande aumento de grandes produções envolvendo Minecraft, como o próprio filme do Minecraft, que é uma porcaria, mas se você for uma criança você vai gostar. Também tivemos vídeos como o do MrBeast, que ele faz tipo uma mega produção insana, com muita edição, com várias câmeras. É um bagulho muito louco, mano, é muito bom. Aqui no Brasil eu acho que o mais próximo disso é o Porquinho BR, eu acho, não sei. Mas enfim, esse foi o vídeo. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Meu nome é Oten, você está no canal Apenas Portal, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.